Olá pessoal, shalom, shalom. Moisés era um homem surpreendente, retirado do rio, retirado das águas e colocado no Egito, colocado no mundo. O interessante é que ele é retirado da terra, porém há uma luta pelo corpo dele. Essa luta é contra Lúcifer. É uma luta de Lúcifer contra Miguel pelo corpo de Moisés. Ora, por que eles estavam lutando pelo corpo de alguém que já se fora? Gente, a quantidade de energia que passou através de Moisés foi gigantesca. Quando ele foi encontrar com o Senhor, que desceu do monte, o rosto dele, a glória dele, de Deus, do Criador, de Yahweh, brilhava de maneira quase que inacreditável. O rosto dele iluminava uma luz incandescente. Ora, quem olhava para o rosto de Moisés ficava com problemas na visão, e foi dada uma ideia para ele usar o véu, um véu no rosto, para proteger as pessoas de olharem para ele. Paulo fala sobre essa situação e ele diz assim: não sendo como Moisés, que a glória já tinha passado e ainda passou alguns dias com o véu, como se a glória ainda estivesse lá. O que é que Paulo estava querendo mencionar? Paulo estava querendo falar que existem pessoas que devem entender que Deus pode usar as pessoas. Agora, existe um limite do uso, um limite para os que estão aqui na terra, e um limite para uns que é diferente do outro. Um exemplo, o mar. O mar tem um limite, daí não passa. A terra tem um limite, o vento tem um limite, então a natureza tem um limite. Os seres que entram na terra têm limites, os anjos têm limites, os demônios têm limites, os homens têm limites. E o limite de Moisés também existia. Nenhum dos seres que entraram aqui na terra eram exatamente igual a Deus. Não. Igual a Deus, o Criador, o incriado, só há um, o Pai. Os outros, filhos bastardos, filhos de honra, filhos da desonra, seres destituídos, caídos, e os que não foram destituídos são filhos, porém em categorias e status diferentes. O que a gente pode aprender com isso, gente? A adoração, ela é só para um Deus. Existem algumas sacadas aí, alguns segredos que a gente vai revelar nesse vídeo hoje sobre esse assunto, e muitas pessoas não conseguem entender. A gente tenta decifrar, a gente tenta ajudar. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta, minha irmã, vou lhe fazer uma pergunta, meu irmão. Como você poderá ser ajudado se você não admite que precisa de ajuda? Como você poderá ser ajudado se a tua arrogância acha que você não precisa de ajuda e você tem que ajudar as pessoas, quando na verdade você precisa de ajuda? De ajuda para entender uma série de fatores, e uma delas é que você não deve ser adorado. Ora, por que seres entram na terra e eles cogitam a hipótese, mesmo sem saber, de desejarem e quererem ser adorados? Está escrito no primeiro mandamento que devemos adorar o único Deus, o único Senhor, o único Criador, um único Criador. Ora, se ele menciona que devemos adorar a um único Deus, a Ele, ao único Deus, ao Deus único, ao Deus sobre todos, significa dizer que há outros deuses que não devem ser adorados.
Quem são os outros deuses que não devem ser adorados? Todas as criaturas. O sol, a lua, as estrelas, o pai, a mãe, os filhos. Ora, além daquele que criou, ninguém deve ser adorado. A adoração é feita só para aquele que está lá em cima. Veja bem, Moisés estava sendo disputado porque a bateria, que era o corpo de Moisés, tinha muita energia. E existiam muitos elementos naquela bateria. E aquela bateria é importante. Por isso, Miguel e Lúcifer brigaram por aquele corpo. Então, muitas vezes, você realmente é usado por Deus e a tua bateria é importante. Observa, a bateria de Eliseu era importante. Ele conseguiu fazer 13 grandes milagres e morreu. E aí está Eliseu, os ossos dele, em uma cova. E quando os israelitas pegam um corpo para jogar em uma cova, e eles percebem que está vindo um exército contrário, então eles, para fugir, soltam em uma cova. E a cova que eles soltam é justamente a cova que estava Eliseu. O defunto bate nos ossos de Eliseu, bate na bateria, que está carregada, porém não tem alma, não tem espírito, e volta vivo. Ora, aí está mais um grande exemplo, que se você se deixar ser usado por Deus, até morto, você pode abençoar alguém. Assim era Moisés, assim foi Eliseu, e assim poderá ser você. Porém, entenda bem, você tem que ter o máximo de cuidado para que as pessoas não te coloquem como Deus, não adorem a você. Então observa, algumas pessoas vêm falar no canal, por que é que eu não coloco minha foto, por que é que eu não apareço, por que é que eu não coloco minha imagem. Gente, se você der uma analisada, você vai perceber que eu não estou me escondendo. Existem várias fotos, várias imagens minhas em várias redes sociais. Até aqui, nos canais antigos, ou quando eu estou dando aula na universidade, eu não hesito colocar a minha foto e a minha imagem. Agora entenda, não ficaria interessante eu dar uma aula e as pessoas saberem que eu estou dando aula em uma universidade e aparecer só uma imagem? Poderia ser acusado, como é de costume dos que amam as trevas, apenas acusar, falar que não, ele não está dando na universidade não. Não é verdade não, a universidade jamais deixaria alguém falar de Deus. Então, gente, aprendam uma. É necessário que o Criador, que o Senhor Jesus, que Yahweh, que Yeshua HaMashiach apareça e eu diminua. Então quem tem que aparecer é o Pai. Quando eu coloco a minha hipótese ou a minha premissa de querer aparecer na frente dele, primeiro que ele, eu começo a querer desmoronar toda essa situação. É possível fazer vídeos e colocar a minha imagem? É. Não há problema, não há neuras. Mas quanto mais eu evitar aparecer e aparecer o conteúdo do que é, ademais, se você quiser me conhecer, não há problema. Não há restrições, contanto que você não venha intentar contra alguém que eu proteja. Se você vier intentar, sofrerá problemas graves. É fato. Mas o que a gente tem que entender, gente, é que a nossa missão na Terra é deixar com que o próprio Deus apareça, o próprio Deus seja engrandecido, e que as nossas atitudes, as nossas ações em santidade apontem, tal como João apontava para o Messias. É necessário que ele cresça e eu diminua. As minhas sandálias, eu não sou digno de amarrar as sandálias do Mestre.
vem um que batiza melhor do que eu. Ele batiza com fogo, eu batizo com água. Então esse tem que ser o entendimento nosso, de auxiliador no grande reino, de conservo e ajudador, de imitador do Senhor. E se você não tem condições de imitar, então me imita. Porém, você tem que seguir é aquele que morreu na cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o irmão mais velho, sem defeitos, que nos dá todas as diretrizes para a gente aprender. Ora, a quem você deve copiar? Eu acho interessante a gente ver uma pessoa que é religiosa e essa pessoa fala assim: olha, eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Segue a Cristo e come porco, segue a Cristo e come camarão, segue a Cristo e come lagosta, segue a Cristo e come carne de barata, come carne de fezes, come carne de insetos, segue a Cristo e rompe o texto de Levíticos 11, segue a Cristo e come peixe de couro. Ora, não segue a Cristo, porque Cristo comia peixe de escama, comia carne de gado, comia carneiro e comia galinha, mas não comia o que o Pai não recomendava. Gente, detalhe, o próprio Senhor, o próprio Messias, ele disse: eu e o Pai somos um. Ora, para você que tem um mau entendimento, ou para seu pastor e seu padre que não conhece Bíblia, explica para ele que quando ele fala eu e o Pai somos um, ele está querendo dizer que a nova aliança e a antiga aliança é uma só. Não há contradição entre o Pai e o Filho. Não há contradição entre a nova e a velha aliança. Há uma interpretação maldosa, satânica, enganosa, às vezes inocente por parte de quem lê, porém não deixa de ser engano. E detalhe, se engana o que ensina, se engana o que aprende. Enganado e enganador andam juntos, cegos guiando cego caem juntos. O que devemos entender? Que o grande segredo para interpretar, para entender as Escrituras, é interpretar corretamente os códigos da Bíblia, onde Cristo, ele não veio destruir a lei, não veio abrogar, ele veio praticar. E assim como ele praticou a lei, assim nós devemos praticar essa lei. Não com os cerimoniais que ele aboliu, com o seu sacrifício. Vou lhe dar um exemplo. Antes, quando alguém cometia um pecado, chegado o completar de 1 ano, na festa efetiva para esse assunto, era necessário fazer um sacrifício para expiação do pecado. Ora, o sacrifício para expiação do pecado foi feito para nós pelo próprio Messias. Ele se doou para que nós fôssemos redimidos, recomprados, comprados de volta e incorporados na hipótese de voltarmos a sermos filhos de Deus. Então esse sacrifício não é necessário. O sacrifício da operação de firmose, que é a circuncisão, é outra loucura judaizante cristã na cabeça de malucos que não conhecem Bíblia e se aventuram nesse ensinamento satânico. A circuncisão arremete ao 8º dia, mas eles não sabem nada sobre o 8º dia. Eles nem sabem que eles estão no 6º para o 7º dia. Eles nem sabem qual é o entendimento do dia. Eles nem sabem que foi no 4º dia que o mestre morreu. Foi no 4º dia que o Senhor disse: haja luz. Mas isso é um entendimento muito longe para essas cabeças. Papo para outro dia, papo para outro vídeo, conversa para outro momento. O que a gente tem que entender é que a interpretação errônea das Escrituras faz você perceber que existe a ideia de maldição hereditária, a ideia de a culpa que vai vir sobre você ser de um terceiro, e a partir de agora você anda arrependido porque o terceiro fez alguma coisa. Faz você entender que se alguém jogar uma praga para você, ou para o seu pai, ou para o seu tio, vai cair sobre você, porque é assim que o picareta pastor e o picareta padre te ensinou.
Então, gente, a alma que pecar, essa morrerá. Você é responsável pelos seus atos. Jamais você seria responsável pelos atos de terceiro, do teu avô, teu bisavô e etc. Jamais você seria responsável pelos atos de outra pessoa. O que você faz, você vai pagar. O que você planta, você vai colher. Isso a gente envolve a ideia de pré-existência, existência e pós-existência. O entendimento correto é que você não deve aparecer exatamente na ideia de que quem tem que ser adorado é o Criador. Gente, aí você pode fazer uma pergunta, mas se é o Matrix, isso quer dizer que se você aparecer constantemente, as pessoas vão te adorar? Sim. Eu tenho uma facilidade muito grande de conquistar pessoas. Hoje nós temos 13 mil, 14 mil, amanhã 16, depois de amanhã 20, e depois 25, e vai somando, vai aumentando. Gente, observe bem, quem tem que crescer é o Messias. Todas as vezes que você vê alguém contando vantagem de si mesmo, vendendo o próprio peixe, querendo se elevar na frente das outras pessoas, esse alguém está querendo ficar no lugar, está querendo adoração, e a tendência, tanto dos neutros como dos caídos, é adorar. Ora, adorar qualquer um, menos o Criador, como diz os 10 mandamentos. Eu estou falando a tendência de todos. Alguns neutros estão tendo um despertar e um entendimento de quem deve adorar. Gente, podemos admirar o Moisés, Elias, Pedro, Paulo. Nossa, Paulo é uma bênção. Podemos admirar o irmão fulano, a irmã fulana, não há problema. Mas temos que entender que jamais devemos adorar. Essa pessoa pode cometer erro e ela pode não cometer erro. Porém, tudo que ela me ajudou para eu prosseguir, eu tenho que ser grato. Mas jamais adorar. Jamais adorar. E as pessoas não sabem disso, mas um dos pecados da pré-existência, na neutralidade e dos caídos, foi dizer: não adorem Deus, adoremos-nos uns aos outros. É um sentimento egoísta, é um sentimento de não dar ao Pai o amor que pertence ao Pai. Por que nós devemos amar o Pai? Assim pensavam eles, se nós podemos amar um ao outro. Não no sentido de amar compartilhando, mas no sentido de dizer assim: eu serei Deus sobre você e você vai ficar sobre mim, porque você tem menos qualificação, menos poder, menos atributo. E assim se colocaram uns amarrados aos outros. Assim cometeram os erros, os neutros, os caídos, os das trevas. Por isso que, desde a pré-existência, o primeiro grande mandamento é adorar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em segunda instância, fazendo essa separação de adoração-amor, amar o próximo como a si mesmo, na ideia de compartilhamento de ideias, onde eu cedo para você porque eu estou querendo compartilhar e te ajudar. E você faz o mesmo, mas ninguém coloca um ao outro como Deus sobre si. Mas é isso que acontece quando você escuta uma música, quando você escuta um cantor, quando você vê um médico fazer uma cirurgia. A partir de agora você coloca as pessoas, os seres terráqueos e também, de certa forma, caídos, como semideuses. E hoje existem os deuses que despontaram mundialmente e como estrelas. Eles arremetem à hipótese de planetas e são apenas estrelas errantes. Seres que na mitologia seguem na ideia de adoração, sugam o sangue, sugam os sacrifícios, continuam fazendo o canibalismo, continuam elevando e chupando as energias que os humanos têm. Ora, não apareça, deixa Cristo aparecer. E entenda, quando alguém perguntar por que você não aparece, é porque esse alguém ainda não tem a visão que deveria ter. É porque ainda não passou por essa aula que hoje você está tendo. Shalom, shalom, que o Pai lhe abençoe
e que você cresça, cada vez mais cresça, no entendimento de que é necessário que o Pai cresça e você diminua. Só assim nós podemos chegar à casa do Pai. Santidade ao Senhor. Shalom, shalom.